Olá, eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um programa Ideias e Debates. Hoje a gente vai debater um assunto muito importante, a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde, a gente vai falar sobre o colapso que a gente tem vivido agora nesses tempos de pandemia, mas vamos falar também de políticas públicas com relação à saúde em tempos de pandemia e antes da pandemia também. Por isso eu trago aqui o Jesus dos Santos, ele que é da Mandata Ativista da Alesc. Seja bem-vindo, Jesus, para a gente discutir esse assunto tão importante. Trago também o André Luiz, ele que é psicólogo e militante trabalhista aí na área da saúde. Seja bem-vindo também, André. E a Sheila Ventura, ela que é coordenadora legal da PROF, Associação Pró-Falcêmicos, e presidente do Fórum dos Portadores de Patologias do Estado de São Paulo. Seja bem-vinda também, Sheila. Jesus, para a gente começar esse programa, já que a gente idealizou falar dele, e calhou dele cair justamente numa semana onde a gente precisa mesmo discutir saúde, eu queria que você começasse aí colocando, né, o objetivo, então, desse nosso debate, desse nosso encontro, para falar de um assunto tão relevante. A gente vem vivendo um momento que tanto a pandemia, essa crise sanitária, vem nos revelando do quão fundamental e importante o Sistema Único de Saúde, que foi uma conquista, sem sombras de dúvidas, da luta, né, dos movimentos sociais, ali numa partezinha do final da ditadura militar, entrando aí pelas lutas da redemocratização do nosso país, e que nos últimos anos, além de vem sendo sucateado, né, ele passou a ser motivo, inclusive, de descrédito por parte aí de diversos governantes nossos. É importante de até mesmo pontuar o quanto foi fundamental o Instituto Butantan no desenvolvimento de uma vacina com a China. Isso demonstra que os ativos públicos, né, os nossos bens materiais enquanto país, mais do que nunca devem assim ser preservados. Discutir o papel, seja do SUS, ou como, por meio de políticas públicas, podemos avançar no combate, neste momento do Covid-19, em nossas cidades, nos nossos estados, ou até mesmo aprofundar a qualidade da saúde. E é importante dizer que quando a gente está falando aqui saúde, estamos falando no seu mais amplo sentido, né? Estamos falando das questões que permeiam as doenças físicas e também da nossa saúde mental, que, né, por conta, né, dessa loucura toda que vivenciamos, vem a cada dia dados e índices mostrando o quanto isso tem assolado a nossa sociedade. Então, falar sobre saúde neste momento e com a resistência que se faz necessária é de fundamental importância para que a gente comece a projetar soluções viáveis para que, mais do que nunca, a saúde continue sendo um direito de todas as pessoas que aqui vivem. É verdade. Agora eu vou até estender, né, essa sua fala e vou pedir para o André, que é da militância, é psicólogo e é militante também na área da saúde. Eu quero que ele fale um pouco também do SUS. O SUS tem tido um papel excelente, né? Agora, durante a pandemia, eu acho que isso que o Jesus falou, né, muito tempo foi desacreditado do SUS. A gente vê o quanto tem sido fundamental, né, nesse momento de pandemia. E eu queria que o André agora falasse um pouquinho como militante também aí nessa área da saúde. Bom, primeiramente quero agradecer o convite feito pelo Jesus, pela Thay, cumprimentar a Sheila, que vem aqui enriquecer o debate com a gente. Debate tão importante que é o tema da saúde nesse caos e nessa situação crítica que nós vivemos, né? A
de saúde nós vivemos, se é isso que o Jesus, sem ampliarmos a nossa vida do que é saúde. O que essa pandemia vem mostrar para a gente, tanto em relação à saúde orgânica, à saúde mental, é que a saúde, o que determina a saúde, são elementos que fogem ao campo da saúde em si. Então, quando a gente está nessa situação de comércios fechados, o que a gente está observando é que, por conta da dinâmica econômica, pessoas estão ficando sem renda. E essa falta de renda coloca em vulnerabilidade, inclusive na questão da saúde, da contaminação, inclusive por Covid, né? Então, pensar em saúde de uma maneira mais ampla e entender que para que a saúde se dê de forma plena, a gente necessita de outras políticas públicas também operando para poder ter a resolução em fatores que influenciam. Né? É verdade. Eu vou estender também a mesma questão para a Sheila. Eu acho que a Sheila também tem outros pontos a acrescentar, até por ela ser coordenadora, né, da Prof. Eu queria que ela falasse um pouquinho também da questão do SUS. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, agradeço, Thay, muito obrigado por estar participando, né, dessa oportunidade. E tanto a fala do Jesus, né, é muito importante, porque nós estamos na porta de entrada, nas associações de pessoas com patologias. E esse impacto, tanto financeiro e psicológico, vem assim nas pessoas que precisam do SUS, né, para ter uma situação socioeconômica estabilizada. Nesse momento estão desamparadas, né? Por quê? Como foi bem dito aqui, devido à situação de fechar os comércios, pessoas foram dispensadas, né? E muitas delas mães de famílias que dependem da renda para tratar ali do seu filho, comprar medicamentos de alto custo, né? E aí esse impacto vem de frente na qualidade de vida, porque até mesmo consultas em hospitais especializados em patologias e doenças raras começaram a selar as consultas porque estavam sobrecarregados com a Covid, né? E aí o que acontece? Cada consulta cancelada, a pessoa não consegue renovar as receitas, né? E aí fica sem medicamento. Então, aquele tratamento estava controlado, ele desanda, né? Fica totalmente ali fora de controle, porque o sistema não funciona, não está dando o devido suporte, né, que todos precisam nesse momento. E aí afeta a situação socioeconômica, a saúde mental dessa pessoa, né? Fica precado. Outra questão, né, acho que é muito importante a gente abordar, além da questão da pandemia, né? A gente vai falar aqui de saúde no modo geral. A gente sabe que agora é o foco. Porém, a gente sabe que também o SUS vem sofrendo aí um abandono há bastante tempo. Então, a gente fala agora da pandemia, tem muita gente morrendo, mas antes da pandemia também tinha muita gente morrendo. Antes da pandemia também faltava leitos. E eu queria que vocês falassem, acho que a gente pode começar pelo Jesus, um pouquinho desse abandono, né, que o Sistema Único de Saúde sofreu e sofre ao longo aí dos anos, né? Acho que a gente pode falar que de uns 20 anos para cá, o SUS vem sido esquecido. Eu queria que Jesus comentasse sobre isso. E que contradição, eu diria, porque esse processo de pandemia, por exemplo, fez com que diversos países europeus, a sua rede de saúde já estava privatizada, reestatizasse, né? A própria Itália é um exemplo disso. É importante a gente entender que existe um projeto que é financiado
pelo capital estrangeiro. Afinal, a gente pode concluir que o nosso país ainda é uma colônia, né? Não existe um Brasil independente, uma pátria soberana, como inclusive este governo tenta vender essa imagem. Nós somos dependentes, né? E neste momento, sobretudo, culturalmente, né? Somos dependentes de uma cultura que elimina toda e qualquer possibilidade de arranjos equânimos que desenvolvam a sociedade, né, na capacidade e na agilidade que se faz necessário. É por isso que a gente, inclusive, tem vistos e cientistas, né, técnicos da saúde estão apontando que chegaremos aí na marca, e o mais rápido possível, de 3.000 mortos dia, e isso se dá porque este projeto de destruição em massa tem tentado esvaziar, né, os poucos direitos aos quais, ao longo dos últimos 30 anos, os movimentos sociais vêm conquistando. A gente observa isso, por exemplo, na reforma da Previdência, né, na reforma previdenciária, a gente observa isso na reforma trabalhista, na PEC do teto de gastos. Então, tem uma galera que já está alocada em Brasília, já está, né, entrelaçada com todo esse arranjo de maldade, que já vem fazendo uma série de ações onde fragiliza a população brasileira, né, no seu mais tocante, que é justamente no tripé básico. Saúde está sendo privatizada, assistência social está sendo privatizada e a Previdência está sendo privatizada. Então, o momento que estamos vivenciando é justamente o aprofundamento, né, deste processo, né, que tem engolido o nosso país há muito e muito tempo. Mas existem saídas, né? Não dá para a gente apenas trazer aqui só lamentações e não apenas suposições, porque quem vai todo dia na UBS, quem precisa de um hospital, quem usa a rede pública de saúde, sabe do que eu estou dizendo, né? Sabe do que eu estou dizendo. Eu moro na Zona Norte de São Paulo, eu pego aqui todos os hospitais estaduais aqui, né, à minha volta, e tem seríssimos problemas. Não é novidade que, inclusive, o próprio governador, né, porque é necessário a gente falar que existe uma cadeia de destruição em massa, né, e que ela vem de vários níveis. Mas é importante dizer, por exemplo, que no ano passado o governador manda à Assembleia Legislativa um projeto de lei que visa, inclusive, privatizar, né, doar, dar de graça, emprestar, sei lá o quê, o IAMPS, que é um hospital do servidor público e que atende a massa, um pedaço, um bolo significativo, né, de paulistanas e paulistanos. Então, nesse sentido, o que a gente precisa recuperar, talvez, seja, né, o máximo possível de pessoas, né, de indivíduos e indivíduos que entendam que o quanto mais elas participarem, ocuparem os conselhos, seja das UBS, dos hospitais, os conselhos municipais de saúde, embora a gente não consiga fazer muito, mas só a pressão popular do povo vai fazer que, no mínimo, né, a gente possa avançar para percentuais, né, como a própria Constituição prevê. Ela nos limita do ponto de vista orçamentário, ela nos dá um mínimo, né, do quanto a União deve investir, mas para um país de 220 milhões, onde um tantão de gente ainda não tem acesso à saúde, essa precisa ser uma das nossas prioridades. Avançar com a saúde é avançar com a melhora e com a garantia de dignidade de uma pá de gente aí que está à mercê, até mesmo, não só da vacina, né, contra o Covid-19. Diria que muitas, inclusive, não faz nem
exame do pezinho, diria que muitas não têm acesso a psicólogos e terapeutas, por exemplo. Então, o SUS é a base do que a gente ainda precisa continuar construindo por muito tempo. Jesus, antes de eu passar a palavra também para o André e para a Sheila, para eles falarem também dessa questão, eu queria só que você falasse para a gente como parlamentar. Você que está dentro da Assembleia Legislativa consegue contar melhor para a gente o que a gente tem no estado de São Paulo de políticas públicas relacionadas à saúde para quem mais precisa, relacionado à saúde para quem precisa na periferia, aqueles que estão mais vulneráveis, ou a gente só tem políticas públicas que querem privatizar ou vender a nossa saúde? Olha, eu diria que nos últimos 30 anos aí, né, dos governos tucanos aqui no estado de São Paulo, a saúde também, né, tá na UTI, né? A saúde, ela talvez consiga ser ali razoável, porque constitucionalmente tem um valor mínimo que o Estado não pode, né, investir menos nisso. Então, a partir daí, você passa criando uma série de políticas de governo, né, e que atendem necessariamente para visibilidades marqueteiras, né, não dando-se conta, né, de resolver, né, o problema nevrálgico que a saúde no nosso estado passa. Como eu disse anteriormente, a possibilidade de pensarmos, né, em privatizar um hospital que atende uma gama gigantesca, né, no estado, né, de servidores públicos, me faz pensar que tipo de saúde, né, este mesmo governador que hoje, né, se polariza, né, a nível do governo federal, pensou que poderia produzir, né, com uma política de privatização da saúde, ou até mesmo a redução, né, de valores significativos do orçamento da saúde, como aconteceu do orçamento de 2020 para 2021. Então, na verdade, a saúde aqui no estado de São Paulo continua, né, na UTI, né, e com essa crise sanitária que a gente tem vivenciado, de fundamental importância, né, que a rede hospitalar, sem sombras de dúvidas, esteja com a sua atenção total, né, para que a gente possa combater de forma mais rápida o Covid-19. Agora, é importante dizer, né, que essa rede ela é tão fraca ainda do ponto de vista da sua consolidação que, em relação a outras doenças que são também de fundamental atendimento, né, as pessoas não pararam, as pessoas não estão só morrendo de Covid, é Covid e tantas outras coisas. E quando a gente tem as capacidades dos hospitais tudo lotada, né, e a gente não tem aí leitos de sobra para dar continuidade a cirurgias que são importantes, a outros atendimentos que são importantes, isso só nos mostra que a gente precisa, né, fortalecer ainda mais o SUS, até porque, né, especialistas já apontaram que daqui para frente virá aí uma série, né, de epidemias e pandemias para as próximas gerações, e a gente precisa estar preparado para isso. Eu vou estender a mesma questão primeiro para o André e depois para a Sheila. Eu quero que ele fale também, né, dessa questão desse abandono do Sistema Único de Saúde e também dessa falta, né, do olhar dos governos aí para essa questão da saúde, principalmente para aquele que mais precisa, né? A gente sabe o quanto, às vezes, as pessoas que estão na periferia têm dificuldade de fazer, às vezes, um tratamento mesmo. A gente vê até tratamento de doenças sérias, como, por exemplo, o câncer. O quanto é difícil, né, colocar aí essas pessoas mais vulneráveis para fazer um tratamento. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, André.
Claro. A respeito desse sucateamento, ele é novo. A gente vem acompanhando essa forma de administrar o SUS que leva a esse fenômeno da estrutura precária, em alguns lugares, em algumas regiões principalmente. Isso se dá por uma política que vem sendo adotada em relação ao SUS desde a sua criação, lá com a Lei 8.080, regulamentada pela 8.080, né, com a sua base constitucional. Então, o que vem tentando competir ou adentrar ao SUS é uma lógica mercadológica. E essa lógica mercadológica que desemboca nas terceirizações, das privatizações e parcerias públicas-privadas, o que elas perseguem não é porque é uma lógica de mercado, né? Então, essa lógica de mercado, ela não persegue a saúde, ela persegue o lucro. E esse paradoxo, esse embate com o objetivo final, que seria a saúde, faz com que necessariamente nesse conflito, quando a escolher o lucro ou a melhoria, o lucro prevalece. E o que a gente vem observando com as medidas, principalmente de 2016 para cá, em relação à saúde, é um estrangulamento ainda maior do financiamento, né? A saúde, ela, por esses motivos de práticas de gestão que eu já expliquei, que estrangulam mais o orçamento, a gente tem um subfinanciamento do SUS. E esse subfinanciamento, principalmente agora, nesse momento de crise econômica, tende a se acentuar ainda mais. Porque se a gente olhar para os dados em relação ao desemprego, por exemplo, a gente vai ver que 14% da população está em uma situação de desemprego, e se a gente for estender para a informalidade, esse número aumenta ainda mais. E onde que isso se traduz para o SUS? Se traduz em queda de arrecadação, porque uma das formas de financiamento da Seguridade Social é a contribuição do faturamento, do salário do trabalhador, faturamento das empresas. E quando você tem empresas fechando, trabalhadores na informalidade ou desempregados, e a desindustrialização no país cada vez mais acentuada, isso acaba batendo na saúde com um aumento maior do seu subfinanciamento. Quando a gente pega, por exemplo, a saúde mental, o quadro ainda é mais grave, porque o Brasil ele já tem há tempos mesmo com todos os avanços, a gente teve muitos avanços desde a Constituição de 88 em relação à saúde mental. Avanços esses, inclusive, que estavam em xeque com medidas que o governo sinalizava em tomar em relação a decretos relativos à saúde mental. Mas o quadro da saúde mental é um pouco mais grave, porque já há tempos o percentual da saúde destinado à saúde mental não segue o recomendado da OMS para os países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil. Enquanto a OMS ela sinaliza que o investimento deveria ser de 3% a 5% em saúde mental nos países no perfil do Brasil, nós investimos 1,5%. É muito baixo, é muito aquém desse necessário. E aí o que a gente vai observar é uma falta de capacidade de absorver essa demanda que existe e que vai aumentar ainda mais durante já aumentou, e no pós-pandemia, né? O que vai afetar bastante o SUS. Outro ponto também importante destacar é com o fator do desemprego, a classe média alta, que arcava com os custos de saúde de forma individual, agora acaba demandando do SUS também, não só por conta da pandemia, porque o SUS é o que mais atende, né, a questão da Covid, mas também para outros problemas que em momentos pretéritos eram resolvidos através do custeio próprio, né? Então, o que a gente tem, reforçando aí novamente, é um cenário de alta demanda do SUS, um baita de um subfinanciamento que vai complicar bastante a nossa situação. Sheila, eu vou estender também essa mesma questão para você complementar também já esse discurso também do Jesus e do André.
Sim, essa questão da terceirização, né, e privatização dos serviços, parece que é para mostrar, parece não, sabemos que é um jogo para que o SUS não dá suporte, né, que o SUS não funciona, que é muito que a gente ouve, né, e acaba até mesmo levando as pessoas a fazerem um plano de saúde, né? Então acha que a saúde paga vai dar mais qualidade, mais suporte do que o nosso SUS. Só que a gente observa que não é isso. Na prática, quem usa, quem depende de medicamentos de alto custo, internações a longo prazo, se não fosse o SUS nesse momento, não teria suporte algum, né? E muitos estão perdendo o plano de saúde, estão vindo para o SUS. Então, os gestores têm que entender que tem toda a estrutura assim para atender a população. Só precisa ser cuidado, ter investimento. E esse jogo contra que eles fazem, de tirar a verba, de congelar a verba, né? Não fazer a manutenção dos serviços, é justamente isso. É para mostrar que um serviço pago vale mais do que aquele profissional de acesso que ele tem à medicação, né? A medicação de alto custo, o suporte que o SUS nos dá. E muitas vezes, né, dentro dos conselhos de saúde, desde quando se começou a se falar da terceirização, o SUS, os conselhos de saúde, eles têm feito toda uma militância para provar que tem suporte, né? E tem mostrando cada vez mais esse jogo sujo que todo governante vem fazendo, de tirar a verba aonde não consegue se contratar profissionais de saúde. A gente vê unidades básicas aí sem profissionais de saúde, né? Não tem pediatra, não tem clínico. E aí também, muitas vezes, os profissionais acabam se formando, ele não vai à periferia, justamente porque, às vezes, a unidade ou aquela unidade da região, da periferia, acaba não dando suporte, ele prefere vir para os grandes centros, né, nos hospitais particulares, e aonde a nossa população acaba desassistida. Por isso que é muito importante a população começar a participar. Existem os conselhos de gestores em todas as unidades básicas, em todos os hospitais, para estar acompanhando, né? Estar acompanhando e não deixar dar continuidade nesse retrocesso. Porque estamos vivendo processo. O SUS ele foi conquistado nas ruas, né? Através dos gritos, das militâncias, com o movimento popular de saúde. E os direitos do paciente foram todos conquistados no grito. E atualmente a população já está tão cansada de gritar que ela prefere aceitar o que está sendo oferecido. Mas a gente não pode desanimar, né? A gente já conhece toda essa manobra que a gestão, que nosso governante está fazendo, e temos que começar a lutar contra. É justamente se empoderar através dos conselhos gestores, conselho de comunidade, para a lei trazendo propostas de políticas reforçadas e propostas que já foram conquistadas até mesmo através de conferências de saúde, né? As conferências de saúde, elas trouxeram vários programas, várias estruturas para se manter para se manter melhor o SUS, né? E infelizmente com toda essa demanda que foi aparecendo e como bem foi dito aqui, essa questão da pandemia foi de 2020 para cá, mas todas essas questões vêm vindo de longos anos, né? E a gente percebe, quando você conversa com a Secretaria da Saúde, seja municipal ou estadual, e a gente cobra, tudo é voltado porque não temos verbas, estamos investindo no Covid. E todos os problemas existentes, né? Você não ouve mais se falar que uma pessoa infartou, falar quantas pessoas da questão da criminalidade, parece que todos estão morrendo de Covid.
os números estão sendo usados para mostrar que não estamos tendo suporte. E sabemos aí que, claro, tem sim um grande número de pessoas morrendo, mas que esses números estão sendo muito maquiados. Agora, uma outra questão, Sheila, que você tocou muito importante e eu quero que também entre no nosso debate. Quando a gente fala de sucateamento do SUS, a gente está falando muito, né, daquele que precisa usar o SUS e muito da estrutura. Mas a gente não pode esquecer que quando a gente fala de estrutura, a gente está falando também de profissionais. A gente sabe o quanto agora também está fazendo falta, né? Tem profissionais sobrecarregados aí há 1 ano já nessa luta contra a Covid, sobrecarregados. Mas antes disso, a gente também já viu um cenário, né? Também, como bem disse a Sheila, faltava profissionais já, especialistas, né? Em diversas áreas dentro do SUS. E eu queria que a gente também colocasse isso aqui nesse debate. E também a questão desses trabalhadores, né? Que estão lá dentro dos postos, nas periferias, quanto é precária também a condição deles lá dentro de trabalho, né? Acho que a gente pode começar falando disso com o André, pode ser? A gente está falando A de questão saúde. da falta de mão... Oi? Não, estava aqui falando que só antes de você começar a falar, como a gente está falando de saúde, e para, no caso, eu não formar uns sucos gástricos, a famosa gastrite, eu estava comendo uma bananinha aqui. Era só isso. Opa! E então, a questão dos profissionais de saúde, ela é uma questão muito sensível, porque eu vou pegar o exemplo da gerontologia, né? A gente tem um cenário nacional que a gente observa há certo tempo, que é o envelhecimento da população. E um envelhecimento da população se traduz, pensando em SUS, de investimentos, porque o atendimento a essa faixa etária demanda uma ação mais complexa, e também depende de profissionais que estejam capacitados a atender esse público. O número de gerontólogos que são formados por ano é um número muito diminuto comparado com outras especialidades médicas. E boa parte desses profissionais, eles vão para onde? Para os planos privados de atendimento à saúde, né? Os convênios médicos. E o que acontece é que, com a falta desse profissional, ou uma maneira de conseguir trazer esse profissional para atender o SUS, a população, principalmente a população idosa, fica numa situação de vulnerabilidade, né? Esse é um exemplo para se mostrar que o que acontece com a questão dos profissionais é tanto um número pequeno de formação para algumas especialidades que os determinantes sociais, os indicadores de saúde vão mostrando que são importantes, a falta desses profissionais e também a competição com esse setor privado, né, que absorve muito a mão que já existe, contribuindo ainda a ter essa falta, principalmente nas periferias. Uma das propostas que é debatida, colocada, ainda não foi, acho que, para a Câmara ou discutida ainda a nível de ministério, mas é que perpassa pelo ambiente acadêmico, que as pessoas discutem, é a criação de uma carreira médica similar ao que hoje, por exemplo, é a carreira do juiz. O juiz, quando ele entra lá na carreira de magistratura, por exemplo, obrigatoriamente ele tem que exercer a sua função como juiz em cidades do interior, que são as primeiras entrâncias, né, que eles chamam, e gradativamente, claro, com a anuência do profissional, ele vai caminhando a entrâncias especiais que seriam nas grandes cidades, né, nas capitais. Isso, de certa forma, contribuiria para escoar a mão de obra de saúde, principalmente mão de obra médica, para os lugares periféricos do país. Não necessariamente só as periferias das grandes cidades, mas as periferias do país mesmo, no interior. Porque a situação realmente é muito difícil. O sucateamento estrutural e, consequentemente, a falta de mão de obra
faz com que o cenário seja bem preocupante. Sheila, queria que você falasse dessa questão também. É uma questão muito importante, porque vem há tempos, né? Vários profissionais acaba, até mesmo a gente está vendo aí que por falta de concursos públicos também acaba não se renovando o quadro de profissionais, é onde também sobrecarrega muito, né? Então tem unidades que são poucos profissionais para atender, onde uma população imensa, então ele trabalha ali 36 horas e não tem tempo para nada, é onde a gente está vendo uma explosão de agressão, né, da população para profissionais de saúde e profissionais de saúde também que já está psicologicamente afetado com tudo, porque se tem um número de óbitos, né, se tem uma falta de atendimento, quem que está à frente? É ali, o médico, é o atendente, é aquele hospital que tenta explicar para a população que as portas estão fechadas porque eles não têm materiais, eles não têm insumo para atender aquela população, né? Então é aonde ele acaba, sim, opinando, né? Indo para os serviços particulares, aonde ele vai trabalhar com mais suporte, o salário vai ser melhor e ele não vai ter todo esse problema. Então, uma coisa está levando a outra. A gente fala do sucateamento e percebe também que esse sucateamento vem de grande impacto à vida do profissional, que é que está ali na porta de entrada. A gente percebe hoje, né, as mídias só apresentando o hospital fulano de tal não atendeu, o paciente morreu na porta do hospital. Só que não conversam com aqueles profissionais para saber por que ele não atendeu. Muitas vezes ele não tem maca, ele não tem um aparelho para fazer uma cirurgia. Então, como que vai ficar com as portas abertas desses hospitais? E será que nossos governantes não estão observando isso? E a gente vê também essa questão da falta de investimento, até compra de medicamentos. Atualmente, estamos em falta mais de 130 medicamentos, seja de alto a baixo custo. Não tem investimento. Muitas vezes também a má administração é que causa esse impacto, né? Então é por isso que é o momento da gente começar a trabalhar com todos os parlamentares, né, com os deputados, e pensar, sim, de uma política pública de saúde qualificada, efetiva, para que mudar essa realidade, que não começou hoje, não é por causa só da pandemia, né? Vem de muitos anos. E a gente vem de muitos anos mostrando que o colapso que está hoje, no passado já estava mostrando, já estava dando sinais. E nós não percebemos. Exatamente, Sheila. Acho que talvez seja um legado, né, que essa pandemia, um legado triste, porque muita gente está morrendo para talvez esses governantes conseguirem olhar de outra forma para a saúde. Se talvez se pensasse em políticas públicas como prioridade, né, para a saúde antes da pandemia, a gente não tivesse perdido a quantidade, né, de pessoas que a gente já perdeu. A gente vê aí, né, o Jesus até citou que pode ser que a gente chegue a 3 mil mortes dia. A gente já tem aí mais de 2 mil mortes dias, né? Nos últimos dias aí a gente tá vendo esse número crescer, tá sendo assustador. A gente vê também o governo falando o quanto de UTIs novas estão sendo abertas, profissionais contratados. Só que a gente vê que era algo que a gente já precisava ter antes, né? Acho que assusta muito esse número de mais de 2 mil mortes por ser pelo Covid, mas a gente já tinha taxa de morte de outras doenças que a gente fosse juntar tudo. A gente já vive uma pandemia, né, na área da saúde, não falando de Covid há muito tempo. A gente já escuta, né,
Acho que todo mundo conhece alguém que perdeu um ente querido que não conseguiu um atendimento ou morreu num corredor de um hospital. Eu queria agora que Jesus, né, como parlamentar, falasse também da expectativa dele, né, nesse pós-pandemia. A gente espera passar por isso. Esperamos que em 2022 a gente tenha um cenário um pouco mais controlado. Mas será que agora os seus colegas parlamentares e os governantes vão olhar com outros olhos para a saúde? Jesus, a gente está sem o seu áudio. É importante aqui compartilhar alguns dados, né, que possam talvez mensurar o nível de preocupação que a gente deve ter em torno da discussão da saúde. Em relação ao combate ao Covid-19, o governador anunciou em agosto do ano passado o fechamento desses hospitais de campanha, uma média de capacidade de 81%, o que eu, inclusive, considero isso já altíssimo, né? Já nos dá aí um horizonte de que as coisas não estão bem assim. E aí eu fico aqui imaginando a perca, né, do que foi, do ponto de vista do que foi investido e do que agora novamente terá que ser investido, o quanto que isso não é custoso, né, para os nossos bolsos. Então, é bem delicado o momento que a saúde hoje está vivendo aqui no Estado. Talvez o que a gente venha a aprender lá na Assembleia Legislativa do Estado é que não se deve vender patrimônio público, é que se não fosse o SUS, a gente estaria numa condição bem pior e que a gente precisa, talvez, né, tirar o bom dessa coisa ruim toda que a gente viveu. Talvez o Butantan tenha dado uma grande prova, né? Investir, né, dinheiro para produção científica, né, para pesquisa, para estudo, sobretudo nas universidades federais, para que em momentos como esse de apuros a gente possa usar a máquina pública, os instrumentos públicos ao nosso favor e que a gente consiga aí fortalecer, né, que é o compromisso que o Estado deve ter à população de forma geral. Agora, sem sombra de dúvidas, os desafios em torno da saúde são assim imensuráveis, né? Além de repensarmos a estrutura, né, pública que temos à disposição do Estado, é necessário, eu aqui falando e pensando que a gente vai conseguir, na expectativa de que a gente vai... Porque é assim, né? Dizem aí que brasileiro não diz, e brasileiras não desistem nunca. Então, eu tenho fé de que se faz fundamental e necessário que a população brasileira, o máximo de pessoas possíveis, venham a ser vacinadas, e é nesse sentido que a gente precisa agora pressionar os governos estaduais, os municípios, o governo federal, para que haja uma intensa campanha de vacinação contra o Covid-19. Eu acredito que testagens, né, na população seria, né, um processo bem importante também para haver algum tipo de afunilamento, né, dos casos, além de políticas muito mais severas de lockdown, que me parece que o governador anuncia aí nas próximas horas, né, a fase roxa, né, apresentando a forma mais aguda dessa crise até o momento. Então, eu espero que a saída disso, né, pós essa vacina, e que vai vir logo, seja justamente dar uma atenção, seja à saúde mental, né? Este ano de 2020, né, vem demonstrando a cada dia que passa como uma falta de uma política à saúde mental muito mais elaborada, como uma política de Estado tem feito falta. Eu acredito que vai ser necessário
em relação às outras doenças crônicas, né? Repensarmos e fazermos aí grandes remanejamentos para que essa galera que sempre sofrida foi e que teve aí, né, que ficar com quase esses um ano e pouquinho, e o tempo que tivemos nessa crise, na inércia de tratamentos, né, muito mais adequados para questões crônicas, as quais elas sempre enfrentaram. Então, está nas nossas mãos, né, na mão do povo paulistano, a possibilidade de construir aí, né, novas perspectivas, inclusive em torno da saúde. Só a gente pode mudar, e isso começa já, pressionando os atuais governos e que nos próximos pleitos a gente possa escolher aquelas e aqueles, não pela aparência, né, mas pelos projetos aos quais, né, são apresentados, né, no processo eleitoral. É isso que vai dar garantia, a nossa participação e a escolha de pessoas comprometidas, né, com a população que sempre marginalizada foi. Que embora muitos estão saindo, né, e estão vendo agora que não conseguem mais pagar uma rede privada de saúde, que o SUS agora se faz necessário, mas tem uma patotinha que é muitas vezes para quem parte dos nossos governos governam, que esses continuarão tendo saúde, né? Continuarão exercendo cotidianamente seus privilégios. Então, o Estado brasileiro deve cumprir a sua obrigação, que é, na verdade, dar dignidade à maior parte das brasileiras e brasileiros que vem aí capengando há muito tempo. Tá certo. Eu queria agradecer, né? A gente chegou aos minutos finais aqui do nosso debate. Acho que foi bom a gente falar disso e a gente tem que continuar falando, não só em tempo de pandemia, mas sempre para que o olhar realmente dos governantes, né, se volte mais para a saúde pública e também trazer a importância do SUS. Queria agradecer então ao André Luiz, queria agradecer também a Sheila Ventura e mais uma vez o Jesus também, que está sempre aqui trazendo debates importantes como esse, né, para a população. Obrigada. Cada país tem uma história da época do sequestro. Esse foi mais um programa Ideias e Debates. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.